Boa noite, povo de Deus, paz esteja conosco. Amém? Pode sentar. A vontade nem sair do louvor hoje, né? O louvor, ele ministra em nós. E ele tem que ministrar. É a função dele. A função de ministrar, de curar. E do Espírito Santo é nos convencer. Não seja duro ao Espírito Santo. Deixa ele te convencer facilmente. Vocês estão acompanhando pelo menos os noticiários aí do que está acontecendo? Estão ligando com a Bíblia? Estão ligando com o Apocalipse? Ninguém sabe o dia nem a hora. Isso é uma verdade porque está na Bíblia. Mas eu já começo a ter uma certeza no meu coração que não passa dessa geração a volta de Jesus. Talvez essas crianças que a gente viu aí não cheguem na adolescência. Eu não sei, mas na minha mente bate muito 2030. E não passar de 2030. E é uma época de a gente começar a se cuidar. Se cuidar de verdade. Deixar de ser crente. E ser cristão. Enfrentar a vida de cabeça erguida. Os dias estão difíceis. Porque o terrível dia se aproxima. O terrível dia. A volta de Jesus é o terrível dia. Para nós, salvo, vai ser a maior alegria. Mas vai ser terrível para aqueles que ficarem. E lembrar que um dia eles tiveram a oportunidade de mudar. E talvez por uma mensagem forte, uma mensagem dura, se afastou da presença de Deus. Levou realmente para o lado carnal, lado pessoal, e não entendeu que era um recado de Deus. E é hora de a gente começar a comer mocotó espiritual. Que mocotó não é para qualquer um, não. Ele tem que estar bem de físico para comer um mocotó. É que nem o Guaraná do Amazonas, que é Guaraná que chama turbinado. Não é para qualquer físico. Tem gente que toma aquilo ali e fica com as pernas bamba. E esse é o evangelho que nós temos que viver daqui para frente. O evangelho sem meias palavras. O evangelho que é. E a gente levantar nossa cabecinha e dizer: é para mim essa palavra. Essa semana eu tive muitos testemunhos que me alegraram. De pessoas que estão sendo tocadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nossa igreja aqui não é igreja de apelar. É de pregar a verdade e buscar viver a verdade. E não uma igreja que fica de mimimi e pedindo as coisas. Então, quando a gente pede, a gente tem a resposta. E quando a gente pede algo natural. Eu estou feliz com esse cantinho ali, ó. Tem gente da nossa igreja precisando de rancho. E amanhã nós vamos entregar esses ranchos. Esse quilo que você trouxe não é mais 1 quilo. Quem trouxe só 1 quilo, eu não sei quantos quilos já tem ali, mas tem mais de 100. Então, o quilo que você trouxe, ele faz parte de 100, de 150. Então não é a quantidade, é o se dispor, é o fazer.
É 1 quilo, mas é 1 quilo que vai se multiplicar com os outros. Então não é mais 1 quilo. E eu nem gostaria que alguém chegasse e dissesse, pastor, não precisa nem pedir que eu dou 50 cestas básicas. Não. Se você pode dar 50, dê. Mas eu prefiro 1 a 1, para que Deus te abençoe. Que você dê aquilo que você pode, para que Deus te abençoe. Eu poderia ir atrás de empresários. Mas eu prefiro dizer, igreja, chegou a hora de a gente plantar na vida de um irmão. E o irmão que vai receber nem sabe que vai receber. E vai receber. E nem sabe para quem é. Talvez até ele trouxe 1 quilo. Mas quando chega para a gente, que a gente sabe a situação, a gente toma uma posição. Então, muitas vezes a pessoa tem que entender o plantar. O que é o plantar? Para colher. É isso. E olha a palavra de hoje, está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Palavra bem tranquila. Versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo, ele diz, eu mesmo, irmãos. Eu gosto dessas vírgulas, eu gosto dessas paradas, porque ele vai falando de um jeito que a pessoa vai entrando no assunto. Quando eu estive entre vocês, não fui anunciar o ministério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Paulo era um cara estudado, muito preparado. Mas ele diz, quando eu fui anunciar o evangelho, eu não fui dizer do que eu sabia, do que eu era. Eu fui apresentar Jesus. E ele coloca, ele diz na sua palavra, ele diz, eu poderia falar tanta coisa, mas eu prefiro dar espaço ao Espírito Santo. Coisa que hoje muita gente não está mais dando espaço para o Espírito Santo trabalhar. E está achando que ele já aprendeu o bastante para levar a vida. E ele vai dizendo mais, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha o que ele diz, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo. E aí ele coloca, o Cristo crucificado. É interessante isso. Por quê? Porque tem muitos Cristo, tem muitos Jesus. E hoje continua tendo. Por isso que ele cita o Jesus crucificado. É esse que eu anuncio. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Qual é o Jesus que nós estamos apresentando? Qual é o Jesus que eu estou transmitindo com a minha vida? Com o meu dia a dia? Qual é o Jesus que eu apresento? Hoje é o Jesus crucificado e ressuscitado. Mas a pergunta é, qual o Jesus que eu apresento? Qual o Jesus que nós estamos levando às pessoas? Que Jesus eu apresento? Que Jesus você apresenta? Com a tua maneira de ser, com o teu jeito de ser, com o teu jeito de trabalhar? Hoje uma irmã me viu fazendo um trabalho que eu acho que é natural, normal, e ela se emocionou. E eu fiquei pensando. Ela me viu enchendo os copinhos de Santa Ceia. Sim, para mim é um troço simples, mas é importante.
E ela é pastora já. Provavelmente ela nunca viu na vida um pastor fazendo, viu o pastor mandando. Eu prefiro mandar fazendo. Eu prefiro fazer. Por quê? Porque eu faço parte de um corpo, onde todos nós fazemos parte de um corpo. Então esse corpo tem que fazer. Não pode ter uma parte do corpo mandando a outra fazer e ela não fazendo nada. Ela vai morrer. Aprenda a apresentar Jesus. E eu volto na pergunta: qual Jesus eu e você estamos apresentando, falando e vivendo? Paulo está dizendo Jesus Cristo, o crucificado, tá? É esse que eu apresento. Siga em frente. Vai para o 3. Foi com fraqueza, temor, com muito tremor, que estive entre vocês. Vai. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Eu não tentei convencer vocês pelo que eu sou, pelo que eu sei, pelo que eu tenho, mas eu levei a palavra através do Espírito Santo. Eu não estou tentando convencer ninguém. Aquilo que eu falei no início, quem convence é o Espírito Santo, não é eu, não é você. Eu e você temos que mostrar o que o Espírito faz em nós e através de nós. Nós temos que falar e mostrar o que Jesus já fez na nossa caminhada. Quem eu era, quem eu sou e o que as pessoas me veem. Foi ontem lá na praça onde nós moramos, tinha o carnaval lá. Daí tinha um troço lá que chamaram de carro da rainha. Era mais ou menos que nem essa mesa aqui, com 4 rodinhas de ferro e um cano ali para se segurar. Aí eu falei para ele: olha, colocaram esse troço aí bem na garagem. Aí daí eu falei, tiraram, eu saí com o carro. Daí ela disse: você sabe o que é isso aí? Não, é um carro, um troço. Não, é o carro da rainha. Aí eu fiquei, digo, eu quero ver essa rainha. Seria melhor o 31 de outubro dos Estados Unidos, tá? Subiu uma rainha. Aí eu fiquei olhando, falei: Elaine, estão andando com o carro, mas tem um troço lá em cima. Digo, não era da rainha? Ela disse: é a rainha. Eu não vou contar mais nada para vocês, para a mente de vocês não voar muito, né? Dali a pouco começaram lá e na praça falando: agora vem o Michael Jackson do Amazonas. Aí dali a pouco um inglês, japonês, francês misturado com chinês, com indiês, com português. Eu falei: o que é isso? Daí era o Michael Jackson do Amazonas. Aí eu não conseguia ver, eu perguntei para ele: você consegue ver? Ele dizia: está dando os passinhos lá do Michael Jackson. É isso que eles apresentam, é isso que o mundo apresenta. E eu acabei até me divertindo, eu ri pra caramba. Falei: como é que pode, né? Como é que pode as pessoas ser tão cegas assim e se divertir com uma coisa tão podre, tão imunda, tão baixa? Falei: não é possível que eu já vivi esse mundo. Que um dia eu já estive lá e eu achava aquilo maravilhoso. Mas quando Deus limpa os nossos olhos e a gente consegue ver o mundo e ver a gente, que nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo, e a gente conseguir separar as coisas e dizer: eu não faço mais parte dessa fatia deste mundo. E aí sim, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. 4.
para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé não é uma coisa que vem da faculdade, que vem do conhecimento. A fé vem no agir de Deus. E a fé nos leva a ver aquilo que não existe, mas ter a convicção, ter a certeza que pela fé vai acontecer. A fé é uma coisa tremenda, mas a fé, ela tem que ser baseada na palavra. Na palavra. Daquele que trouxe à existência o que nada existia, e ele foi falando, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo. Então nós temos a mesma fé, dizendo, se eu crer e tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai acontecer. Prossiga. 6. Entretanto, falamos de sabedoria, entre os quais já tem maturidade. Olha que palavra. Até que ponto eu já sou maduro? Que ponto eu ouço e sei agora discernir? Que aquilo não venha me machucar a ponto de eu ficar dodói e sair da presença de Deus. Que maturidade eu tenho para ouvir uma coisa que eu não gosto? Que eu não quero? Qual é a minha maturidade? Você chegar e dar uma palavra dura, uma palavra de correção, e eu me manter ainda mais firme na fé, dizendo eu precisava ouvir. Eu não sei por que eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo porque precisava. E Deus na frente vai me mostrar. Ou a gente no momento quer reagir como um ser humano natural e normal, pela carne, pelo eu sei. Maturidade, mas não da sabedoria desta era, nem a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Quero perguntar para o David e para o Bruno, apesar que alguém, o Magno já me deu a resposta, eu acho que sim. Mas eu vou perguntar para vocês, não era a minha voz que estava anunciando os anúncios? Quem era que vocês colocaram ali? Eu vou lá para vocês ouvirem. Olha o que eles colocaram para nós ouvir. Tanta voz bonita e eles colocaram em dupla. IA. Vocês ouviram? IA. O que nós lemos agora aí? Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. IA, é dessa era ou da era passada? Ficou bonito, ficou uma voz cheia, tal. Eu falei, mas de quem é essa voz? Cuidado, viu? A IA pode ter IA. Falei, olha que voz bonita, né? Anunciando as coisas da igreja. Daí eu falei, Magna, não estou conhecendo essa voz. E pastor, é a IA. Eu falei, é membro da igreja? Lógico que não, né? Entrou na igreja. E agora? Chegou a nossa era. Vamos buscar o discernimento, para não ser pego por coisas que parece que é, mas não é. Hoje tem uma propaganda que diz, cadê o sabor, né? Se não me engano é isso, cadê o sabor do chocolate? Já foi. Cadê o sabor do cupuaçu? Já foi. Ah, não é, cadê o sabor que estava aqui, a propaganda? Já não tem mais, já foi. Hoje a gente come, a gente não sabe se é o verdadeiro, se não é, mas é sabor. Parece que é. Será que nós somos cristãos ou temos aparência de cristão? Que pega, né? Como é que conhece um cristão, se é ou não é? Pelo fruto. Pelo frutos conhecereis.
E chegou a hora da igreja realmente mostrar que a igreja ela é. Que igreja ela é? E a igreja é eu, é você, não essas paredes. Que se fosse essas paredes, nós estava frito. A igreja somos nós. Que igreja? Que Cristo que essa igreja está apresentando? Paulo é claro, ele diz o Cristo crucificado. É esse Cristo que eu falo, é esse Cristo que eu apresento, é esse Cristo que me salvou. Talvez Paulo poderia dizer assim, é esse Cristo que me derrubou do cavalo. É esse Cristo que só com a voz, quando ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Um cara poderoso, um cara que mandava matar, um cara que matava, que fazia, que desfazia. Ele ouve uma voz e eu acho que procura e diz, quem é? E aí ele ouve, eu sou o Cristo que tu persegues. E aí ele fica cego. E aí o Senhor manda Ananias, um homem de Deus, ir lá na casa onde ele estava e diz, vai lá que aquele homem está lá. E Ananias diz, Senhor, esse cara eu vou ter que enfrentar? O Senhor diz, mas ele está cego. Até cego ele fazia medo. Mas Ananias foi lá, obedeceu, foi lá, orou por ele, abre os olhos, ele começa uma nova vida. Que Deus nessa noite abra os nossos olhos e a gente comece a viver olhando para Cristo, olhando para o Cristo crucificado e ressuscitado e que no nosso meio hoje está. 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério. Se você se ligou hoje nos louvores, quando o Felipe estava ministrando, ele falou isso. A igreja tinha os mistérios, a igreja falava em línguas, a igreja nos louvores ela se avivava. Hoje a gente muitas vezes precisa de glória a Deus, de aleluia, bata palma. Parece uma coisa tão mecânica. Comece a dar pulo nessa cadeira quando o Espírito Santo te tocar. Comece a dar glória a Deus quando o Espírito Santo te tocar. Comece a dar aleluia. Comece a dizer quando pega duro em você, diga misericórdia, Senhor. Mas me dê força para continuar. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não tenha medo. Deixe Ele agir, deixe Ele fazer. Mais uma alma depois do culto e tudo ter acabado lá fora no pátio, ela recebe a oração e confessa Jesus na vida dela. O Espírito Santo ainda fala com você. Ainda fala. Ainda você pode se arrepender, ainda pode dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Vai. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Nós temos que ter entendimento para não fazer coisas erradas. Pensando que estamos fazendo muitas vezes certo, pensando na razão. Crucificaram aquele que não era para crucificar. Tinha Barrabás ali que merecia. Mas hoje para nós é fácil entender, esse foi um plano de Deus para a salvação. Hoje é fácil entender. Tinha que acontecer. Então hoje é fácil dizer, mas pastor, isso estava escrito e ia acontecer. Sim! Mas hoje, nós muitas vezes estamos crucificando Jesus. Quando o nosso testemunho não é um testemunho real, verdadeiro. Quando nós não somos pessoas verdadeiras. Quando temos aparência de pessoas boas, de pessoas sinceras. Temos jeito de cristão, temos jeito de Cristo. Mas naquele dia, será que iremos? Vai. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido
e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. É para quem ama Jesus. Não é para quem diz eu gosto. É para quem ama, e quem ama sofre. O amor sofre, o amor suporta, o amor apanha, o amor é julgado, mas ele consegue vencer tudo, porque é amor, e amor é verdade, amor é vida, amor é Cristo. Aplauda e dê glória nessa noite. Abra a tua boca. Eu gosto desses finzinhos que diz assim: concedeu o que Deus preparou para aqueles. Não é para todos. Você ama a obra de Deus? Então se cuide. Cuida da tua língua, cuida dos teus olhos, cuida dos teus pés. Pastor, o que é cuidar? Para onde teus pés estão te levando? O que a tua boca está glorificando? O que os teus olhos estão vendo? Você já sabe mais do que eu disso aqui, mas se você abrir qualquer coisinha aqui, se você colocar ali uma besteira, ou se você colocar, quero comprar um carro vermelho, parece que o mundo inteiro entendeu que você quer comprar um carro vermelho e começa só a vir carro vermelho. Vocês sabem mais do que eu disso aqui. Então é qualquer coisa que você faz aqui, ele se multiplica. O que eu estou multiplicando? Eu não sei como isso aconteceu, como isso veio no meu celular. Sabe sim. Você quis olhar pela fresta da janela. E o diabo abriu, foi a porta. A porta do céu é estreita. A do inferno é larga. Porta do céu é estreita, é difícil passar. E poucos passarão por ela. Mas o diabo, quando você abre uma frestinha, ele abre a parede. Ele diz, venha, já que você quer ver, eu vou abrir o Big Brother todinho para ti. Eu assisti uma parte do Big Brother, quando era aquele que tinha um cabo lá e tinha uma cabeça lá. Foi o primeiro. Dava para rir ainda. Pô, nunca mais eu quis aquilo lá. O primeiro até assisti por causa daquela... Era um pau lá que tinha, né, que colocava. Ah, mas pastor, não tem nada a ver isso aí. Se você consegue limpar a tua mente, dar um reset, beleza. Mas a mente não dá reset. Ela guarda no sub. E um dia ela traz para cá. Tudo está guardado aqui, ó. Disco rígido. E um dia que você olhar outra coisa, ou que você cheirar alguma coisa que você cheirou lá na tua infância, ele faz assim, ó. E você começa a viver aquele passado. Você já foi em algum lugar que você... esse parece o cheirinho da comida da mamãe. Minha mãe já morreu há 20 anos, sei lá eu. Mas tem vezes que eu olho e digo, parece a comida da mãe. Por quê? Porque está aqui. E isso aqui, ó, armazena tanta coisa que você não imagina. Tanto para o bem, quanto para o mal. E aí ele diz, todavia, como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou, não dá para imaginar. Ruas de ouro. No passado, os pastores mais velhos eles diziam, o que você gostaria de levar para o céu? Daí alguém chegou com um pedaço de ouro, uma barra de ouro. E o anjo disse, está trazendo um pedaço do asfalto do céu. Ele pensou que ele estava levando uma coisa tão rica. E o anjo diz, olha, você está levando um concreto.
Isso aqui no céu não tem valor. Quando Paulo vai até o terceiro céu e vê coisas inefáveis. Inefáveis quer dizer coisas que a mente não consegue imaginar. Não dá. E aí ele vê tudo aquilo e Deus diz uma coisa para ele: não fale nada do que você viu, não conte, que o povo não vai entender. Ele teve o privilégio de ir até o terceiro céu e ver coisas que humanamente não dá, a mente não chega. E eu acredito que o espinho da carne de Paulo está ligado com isso aí. Que a Bíblia diz que cada vez que Paulo ia tentar falar, tinha um anjo do Satanás que esbofeteava. Acho que Paulo começava a dizer: ei, cara, eu fui lá no terceiro céu e pá! Vi um tapa na cara dele que não sabia nem de onde. Era um anjo de Satanás, dizendo: ei, se cala. Vão te chamar mais de louco ainda, porque não dá para explicar. O céu não dá para explicar. E ainda tem pessoas Paz seja convosco. É um lugar só de... Não, o céu vai ser maravilhoso. A Bíblia diz que não vai para o céu preguiçoso. Que no céu tem trabalho. Se você é preguiçoso, ainda tem tempo de mudar, tá? Comece a trabalhar. Que o céu não é para preguiçosos. Ele diz lá em Apocalipse que preguiçosos, mentirosos, não entrarão no reino dos céus. Pastor, não gosto muito de trabalhar. O céu é para quem trabalha. Então comece a gostar de trabalhar. Eu vou tentar ler outro versículo, mas eu estava a fim de parar aqui, que já deu a mensagem de Cristo. Deus, porém, o revelou a nós. Opa! Por meio de quem? Tem coisas que faculdade não vai trazer. Conhecimento humano não vai trazer. Quem de nós aqui sabe que o homem veio do pó da terra? Você já leu isso? Quem estudou sobre isso? Para saber que o homem veio do pó da terra. Os cientistas demoraram 2000 anos só para descobrir. E eu e você, quando viemos para a igreja e fomos na escola bíblica e foi lido Gênesis, a gente descobriu que o homem é feito do pó da terra. E os cientistas demoraram mais de 2000 anos para dizer: o homem, o ser humano, veio do pó da terra. Aqui tem as revelações do que eu e você precisamos. Estude sim, se prepare sim, mas leia pedindo o discernimento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a te mostrar o que tem aqui, o Helder estava falando agora há pouco comigo ali sobre isso aqui, ele disse: pastor, digo, entre na história, mergulhe na história, leia, coma a palavra e você vai se surpreender todo dia. Eu estou lá em Reis de novo, estou lendo Reis de novo. Meu Deus, que loucura, Deus falava com os profetas, Deus fazia milagre pelos profetas, e ele diz que é o mesmo Deus hoje, e aí eu fico pensando, digo, meu Deus, se é o mesmo Deus, eu não sou o mesmo profeta. Porque se Deus é o mesmo, quem mudou foi nós, não foi Ele. E se a gente viver a vida como aqueles profetas, aqueles homens e mulheres de Deus viveram, nós vamos fazer coisas que o mundo não vai acreditar. Caiu o machado do cara, ele foi trabalhar, cortar, o machado caiu, só a parte do ferro caiu e afundou na água. E o trabalhador chega para o profeta e diz: olha, eu não sei o que fazer, que o machado era emprestado. E ele diz: me mostre onde caiu. E o trabalhador diz: caiu mais ou menos aqui. E ele, com um pedaço de madeira, traz o ferro de volta. Loucura. Loucura.
trabalhador disse: o machado não era nem meu, era emprestado. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho como comprar. E o homem de Deus disse: vamos resolver isso aqui. Foi lá e o machado flutuou. Dá para acreditar se alguém falar isso hoje? Por que eu e você acreditamos? Porque ficou escrito pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, não fica dúvidas. É Ele que mostra as coisas para nós. O Espírito Santo. Estamos juntos ainda? Eu volto para a pergunta. E aí eu encerro a mensagem. Que Cristo, eu e você estamos apresentando. Se perguntasse para você hoje, quem é Cristo para você? Jesus perguntou para os seus discípulos e disse: o que o povo fala aí que eu sou? Jesus fez a pergunta para eles e disse: vocês que andam por aí, qual o comentário, o que eles dizem aí que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o João. E Jesus olha para eles e diz: tá bom, mas vocês andam comigo. Quem eu sou para vocês? Daí aquele que respondia na lata, que era Pedro, não demorou. Ele disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta dele. E o que Jesus disse para ele? Tu não tinha nem capacidade de dar essa resposta. Se o Pai não revelasse para você, você não sabia. Qual é o Cristo para você? Qual é o Cristo para mim? É o Cristo que abre porta do emprego? É o Cristo que nos dá bênçãos materiais? Que Cristo é o Cristo que nós servimos? Saia daqui com essa pergunta. E não responda rápido, não. A não ser que seja que nem Pedro, o Espírito Santo deu a resposta. Daí cola, né? Ou vá para Iá, né? Vá para Iá que ela resolve. Pergunta para Iá. Eu estava num Uber, daí eu falei não sei o que lá, o celular começou a me responder. Eu falei: caramba, tá falando comigo aqui, eu nem perguntei quase nada. Estava ligado numa dessas coisas aí, ele começou a falar comigo. Falei: mas não é a voz da Elaine? Era outra voz feminina. Eu falei: pelo amor de Deus, ainda bem que eu estou só. Amém? Que Jesus eu estou apresentando. Antes de mais nada, eu te convido para nós ceiar. Depois a gente faz o restante. O Jesus que nós temos que apresentar é o Jesus que Paulo diz: façam isso em memória de mim. Na noite em que ele foi traído, ele dá o último recado. Meu irmão, quando você é traído, não fique chateado, não. Fique feliz até. É difícil ficar feliz, mas fique feliz. Que Jesus foi traído. Foi traído. E que eu e você não venha traí-lo. Que a gente olhe para a cruz, lembre
que Ele morreu para nos dar vida. Vida. E Ele deixou tudo escrito, tudo para nós não ser enganados. E Ele disse quando que Ele voltaria. Aí você diz, pastor, mas lá diz que ele não sabe nem o dia nem a hora, mas Ele disse sim. Ele disse quando esses sinais se cumprirem. E agora está lá o Trump, meteu bala. Bala não, né? Canhão, é míssil. Não tem mais bala não. A guerra agora, pum! Mas ele disse que não ia fazer guerra. Coração enganoso. E o que tem a ver? Sinal da volta de Cristo. Se liga. Fique antenado. Opa, mais um sinal. É para chorar, é para orar, é para dar glória a Deus. É para orar por paz lá? Não. Não. É para orar que a palavra se cumpra, não é para paz, não. Porque a falsa paz virá. E esse é um dos grandes sinais. E quando essa falsa paz virá, aí Cristo está chegando. E já estão fazendo acordo de paz. Daqui a pouco toda aquela guerra tudinho vai silenciar. Vai ficar tipo um jacaré na água, para vocês entenderem melhor, que vocês entendem jacaré. Está aquele tronco lá no riozão, é um tronco. Aí passa um bichinho na frente, aquele tronco abre uma boca desse tamanho e come. Era um tronco? Era um jacaré. Mas parecia inofensivo, estava ali um tronco. Mas dali a pouco o tronco abriu a boca e comeu. Então cuidado, em tempos que aparenta ter paz. Nesse tempo ele diz, até os escolhidos, se não se cuidarem, podem ser enganados. Quem é escolhido, se cuide ainda mais. Quem está em pé, cuide-se para não cair. E conserte a vida todo dia. Todo dia, eu confesso Jesus. Todo dia pela manhã eu digo, Jesus, eu te recebo como meu único e verdadeiro Salvador. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu digo para Ele, eu te recebo hoje de novo. Pastor, o senhor já recebeu em dezembro de 1995. Mas ultimamente eu falo todo dia. Digo, hoje eu te recebo de novo. Tenho feito isso todas as madrugadas. Qual é o Cristo que eu e você apresentamos? Não é nem servimos, apresentamos.